Então nós queremos agora apresentar o último dos elementos da nossa proposta educativa. Só para lembrar, nós começamos lá no início falando do fundamento cristão do nosso colégio, depois falamos da inspiração da educação clássica, sobretudo pensando nas artes liberais, depois em continuidade com isso, a Academia de Cultura Clássica e especificamente uma das artes liberais, a música, nós inserimos ela dentro da Academia das Belas Artes, ou seja, esta parte da educação musical. O último tema que nós falamos foi sobre a educação moral dos nossos estudantes, uma educação que não é teórica, mas uma educação prática. E agora, o último elemento que a gente queria tratar como diferencial e apresentar para vocês é a respeito da educação física dos nossos alunos, né? A educação física, ela é entendida como uma verdadeira educação, porque assim como nós temos capacidades afetivas e temos também capacidades intelectuais, nós também temos capacidades físicas que fazem parte do nosso ser humano, ou seja, a pessoa humana ela é composta de uma dimensão material e de uma dimensão espiritual, ou seja, não material. Então o corpo também tem um valor coessencial para o homem, assim como tem aquela dimensão da sua alma que está ligado à dimensão afetiva, à dimensão intelectual. Então, para a educação, e aqui há um terceiro pilar da nossa proposta educativa, que é a educação integral, para uma educação integral da pessoa, a gente tem que considerar também uma educação que passa através da educação física. Não é só a educação física no sentido estrito da educação do corpo, mas a educação da pessoa que passa também pelo elemento da educação física. Do mesmo modo que através da música, na verdade, nós queremos educar a pessoa, também aqui o escopo da educação física é a educação da pessoa, né? A educação física, ao longo da história da educação, ela foi chamada, às vezes, por muitos como ginástica, esse termo educação física, na verdade, ele vem depois, né? Ela sempre foi entendida como um processo de adaptação da criança ao ambiente, ao seu entorno, né? Então, essa coisa, por exemplo, a adaptação ao ar pelo salto, pelas aterrissagens, como cair no chão, né? Adaptação ao solo, por exemplo, através daqueles esportes que estavam ligados à corrida, ao atletismo, adaptação à água através da natação, e mais do que isso também aos reveses da vida através do pugilato, por exemplo. Então, na verdade, a educação física era a educação que dava à criança a possibilidade justamente de se adaptar ao seu ambiente, a tudo aquilo que fazia parte do seu ambiente. Mas também, vamos dizer assim, no sentido de iniciação, podemos dizer assim, poética, a educação física também, ela tem um valor não só de desenvolver, de dar saúde ao corpo, também tem isso, né? Mas ela nos dá um aprendizado muito concreto de certos padrões, né? Por exemplo, a repetição de um certo exercício nos está dando a possibilidade de aprender certos padrões básicos, por exemplo, de movimento, né? Se vocês notarem, vocês, apesar de talvez nunca terem feito teoria absolutamente de nada disso, com os filhos de vocês fazem educação física, no sentido de quando eles começam a andar, quando eles começam a engatear, vocês estimulam a eles a repetir certos padrões de movimento, né? Que vão também criando uma espécie de desenvolvimento que não é só do corpo, mas de análogos corporais. Então, repetir certos padrões de movimento me ajuda depois a repetir certos padrões de comportamento, que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento das virtudes, por exemplo. Ninguém desenvolve virtudes sem repetição de comportamento. E há um outro elemento também, que essa repetição de movimento e padrão de movimento, ele é fundamentalmente um processo de imitação. Então, na educação física, o professor faz o movimento e o aluno tem que repetir. Ele dá um comando, mostra como é, e o aluno tem que repetir, né? Este aprendizado mimético de imitação, ele tem um fator muito importante depois no aprendizado de outras matérias curriculares. O professor ensina, por exemplo, os fonemas, ele tem que fazer o quê? Repetir o fonema. O professor ensina um cálculo, ele tem que fazer o quê? Repetir o cálculo, né? Então, tá vendo como o desenvolvimento da educação física depois tem, analogamente,
colabora muito para as outras coisas que não são propriamente do desenvolvimento corporal, né? Então, por esse processo também, o que vai acontecendo com o aluno? Ele vai adquirindo uma série de experiências reais, que isso é muito importante, né? O aprendizado, ele não tem que partir de uma teoria abstrata, ele tem que partir do real. Por isso que o quadrivium, na verdade, é a leitura do real, capacidade de leitura do real, né? Então, ele vai acumulando uma série de experiências muito concretas, muito reais, que são a base para o desenvolvimento de uma vida virtuosa e depois também a base para o desenvolvimento do raciocínio reflexivo, né? Ou seja, se o meu aprendizado não quer ser uma coisa completamente desconectada com a realidade, a criança precisa ser antes inserida na realidade para depois ela fazer o processo de abstração, ou seja, ela parte do real, do concreto, de uma experiência muito viva, para depois chegar ao processo de abstração e de teorização dessas coisas, né? Então, se a gente for fazer isso, a gente vai ver que a gente nota que os exercícios físicos dão justamente essa possibilidade da experiência com o real, né? E se a gente vê né, que os exercícios físicos, muitas vezes, eles foram associados, por exemplo, à música. A gente não pensa, né, mas aquelas brincadeiras de roda que estavam animadas de cantigas, né? Repetição de padrão de comportamento físico, exercício físico, né? Hoje a gente não faz mais isso, a gente faz uma modalidade de exercício, mas que é uma maneira específica de trabalhar elementos específicos, mas que repete isso, né? Ou a literatura, né? Quantas vezes a gente aprendia poema brincando, né? Eu não sei se vocês são daquela época, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu me lembro que eu aprendi muitos jograis fazendo amarelinho no chão, que é repetição de padrão de movimento, associado a uma poesia, a um poema. O ritmo do movimento depois dá ritmo também à poesia, ao poema, né? Então, se a gente vai justapondo estes elementos, ou seja, colocando eles juntos, os exercícios, os padrões de movimento, eles podem depois ajudar na vivência de situações concretas, na atualização daquelas experiências depois em muitas situações concretas. Isto vale para todas as modalidades de exercício, se bem vividas, se bem ensinadas, e a gente faz isso no colégio, né? A educação física, em alguns momentos, ela abrange as diversas modalidades de educação física. Mas nós escolhemos duas modalidades particulares que também, por esta função pedagógica que ela tem, que é o Karatê-Do e a ginástica, né? Então, normalmente, o Karatê nós a vemos como uma arte marcial, para que a pessoa ou ganhe um campeonato, ou para que ela aprenda a legítima defesa, a autodefesa, ou diante de uma situação de um revés da vida, alguma coisa assim. E é verdade, também o Karatê ele pode ser usado nesse sentido, né? Mas se bem entendido, também o Karatê-Do ele é muito mais do que isso. Por quê? Porque ele também é uma das maneiras de nós alcançarmos a formação integral, já que o homem é constituído de corpo. Então, já por ser uma atividade física, isto ajuda grandemente no desenvolvimento da pessoa, porque ajuda na sua educação global, né? Mas também o Karatê-Do ele tem um elemento de formação da personalidade que é muito importante. Então, pelos treinos do Karatê-Do, em primeiro lugar, a pessoa vai adquirindo consciência sobre o estado da sua mente, vai tomando consciência sobre o estado do seu corpo, e a partir disso ela pode desenvolver melhor a harmonia destas coisas para poder servir melhor o próximo, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, entendeu? Por quê? Porque como o Karatê exige uma espécie de propriocepção, seja do corpo como do próprio estado anímico da alma, né? Porque isso, para você entrar, por exemplo, num combate, para você saber fazer os golpes, isso tem essas exigências. Então, vai desenvolvendo essa percepção. Depois, vai formando a personalidade, porque vai desenvolver uma série de qualidades. Por exemplo, a atenção. Por quê? Porque os comandos, eles exigem resposta rápida, eles exigem atenção no que o sensei está dizendo, né? Ao comando que ele dá, então vai desenvolver atenção. Vai desenvolver pontualidade, porque a exigência, por exemplo, de fazer os golpes, de seguir o que está... Isso exige dele marcação rítmica do tempo, que vai dar a ele pontualidade. Concentração, capacidade de foco, né? Porque ele tem que focar no que ele está fazendo, né?
ele precisa estar atento ao que está sendo comandado, né? Então, respeito e obediência, senso de hierarquia, né? Porque tem alguém que diz, alguém que comanda, que manda e tem o que recebe, né? Tem um senso depois de respeito muito grande, porque eles são, inclusive, essa coisa das faixas que dá uma ideia de hierarquia, que é muito importante, né? Autodomínio. Muita gente acha que fazer o pugilato vai desenvolver a agressividade. É o contrário, porque vai desenvolver a capacidade de conter a agressividade, né? De canalizar essa agressividade, de saber ter domínio de mim mesmo. Depois também, com os treinos do karatê, se vai realizar atividades, por exemplo, que vão estimular a agilidade, a clareza, o raciocínio, porque imagina, se você está num combate, você precisa desenvolver tudo isso para poder lutar com o seu adversário. Isto vai dando capacidade de analisar as coisas, interpretar, tomar decisões rápidas, porque você tem que defender de um golpe. Então, isso são qualidades que, desenvolvidas aqui na educação física, depois são levadas para a vida, são levadas para o aprendizado das outras matérias, torna a criança mais criativa, mais inteligente, com um repertório de experiência maior e por isso capaz de enfrentar situações diferentes de vida, né? Então, tudo isso se ganha com o karatê. Depois, claro, hábitos saudáveis, né? Porque toda prática de esporte vão desenvolvendo hábitos saudáveis, desde, por exemplo, hábitos de higiene, de alimentação, mas depois também de atitudes mais seguras, mais sinceras, mais edificantes, né? A superação também, às vezes, da timidez, de uma série de outras dificuldades que a criança tem. Esses, vamos dizer, são os grandes benefícios já comprovados do Karatê-Do por pessoas que treinam. Eu, por exemplo, na minha adolescência treinei, eu sei que o Arthur que está aqui treinou, mas tantos outros, né? Agora fica sempre uma pergunta, para quem é o Karatê-Do? Sobretudo para as mães que têm meninas. Há essa insegurança de que o Karatê-Do criaria uma espécie de masculinização das meninas. É claro que, inicialmente, sobretudo por causa de uma prática de um esporte que, em certa medida, exige, às vezes, certa força física, pode acontecer de que a criança, inicialmente, a menina, né, ela desenvolva, às vezes, esse traço mais, às vezes, assim, de mais força e tudo mais, que parece ir na contramão da delicadeza feminina. Mas da experiência de outras pessoas que estão aplicando o karatê na prática das escolas e mesmo em academias, que isso acontece normalmente com crianças e é por um período, depois ela supera aquela fase. Sobretudo se o ambiente ele não é feito só de meninos, que é o caso da escola, entendeu? Como ela tem outras meninas e ela vai ter contato com outros momentos em que o elemento feminino fica evidenciado, então não vai haver problema de masculinização. Até porque na escola o karatê ele é utilizado como instrumento de educação e não como uma arte marcial, ou seja, arte de luta. Ele tem uma função educativa muito mais do que de competitiva. E o ambiente, como eu disse, por ter meninos e meninas, os referenciais não são aqueles únicos de força ou porque a grande maioria de quem faz nas academias são homens, né? Não tem só este referencial. Então, por isso, o karatê ele é indicado para qualquer pessoa de qualquer idade, de todos os sexos. Vocês têm, por exemplo, seu filho que faz karatê hoje, ele tem 5 anos, né? Então, é uma possibilidade que vocês estão experimentando já na prática os benefícios. Nós estamos vendo, por exemplo, com pouquíssimo tempo, porque só começamos a praticar o karatê no colégio depois que foi possível as aulas presenciais, mas é muito interessante. Em poucas semanas, por exemplo, os professores começaram a notar diferença a respeito da disciplina em sala de aula. Em poucas semanas, eles já começaram a notar a questão do respeito e da hierarquia. Porque ele fala uma coisa e eles falam, o sensei falou na aula de karatê que é assim, aí então eles ficam, né, tem uma postura diferente. Então, a gente vê que tem de fato um impacto positivo. É claro, como qualquer outra proposta, a gente precisa de fato analisar, porque pode ser que para algumas crianças este ganho seja mais visível, para outras não, ou pode ter impactos que sejam diferentes para cada criança. Por isso, assim, a gente não vai fazendo sem acompanhamento e sem também o acompanhamento dos pais que vão nos dando esse feedback. Mas até agora, isso já tem quase 3 meses que nós estamos praticando, nenhuma mãe, por exemplo, veio nos falar que a filha se tornou masculinizada por causa desta prática no colégio. Ou seja, me parece que este temor, que eu não acho sem fundamento, né?
mas que ele esteja sendo verificado na prática. Por isso, assim, a gente trava um diálogo muito vivo, isso para nós é muito importante com os pais, para que eles nos deem esse feedback e a gente seja capaz de depois também verificar o que seria importante, se é importante corrigir ou como tratar essa questão no colégio. E a última modalidade que eu queria falar é a ginástica e as suas vantagens, né? Então, a ginástica, ela tem, eu já falei da educação física, então tudo aquilo que eu falei da ginástica, né, então se aplica também à ginástica enquanto modalidade, né? Ginástica é entendida mais como aquela ginástica olímpica, de solo, de movimentos, né? Então, além daquilo tudo que já foi dito, porque aquelas vantagens da educação física se aplicam também aqui à ginástica, então tem um elemento muito positivo que é o desenvolvimento da coordenação motora, né? Vocês sabem que esse é um elemento do desenvolvimento da criança que tem uma importância muito grande, né? E aí, desenvolvimento a coordenação motora, não só, por exemplo, da capacidade dos movimentos, mas, por exemplo, de lateralidade, essas coisas que são importantes, que envolvem uma série de elementos do desenvolvimento corporal, mas também da percepção de ambiente, da capacidade de análise das situações, depois da propriocepção, né? A criança precisa adquirir a capacidade de perceber o seu próprio corpo e a ginástica vai dando esse contato, limites do próprio corpo, mobilidade do corpo, né? Inclusive o desenvolvimento dessa modalidade, dessa mobilidade é facilitado. E uma outra coisa muito importante que é o desenvolvimento de um certo ritmo corporal, né? Que depois também tem muito impacto no ritmo para outras coisas, né? O ritmo de vida, o ritmo dos estudos, né? Além do que, normalmente a prática esportiva, ela tem um efeito catártico muito importante, ou seja, ela se torna uma espécie também de canal para, assim, um pouco extravasar certos afetos que, acumulados e desordenados, atrapalham muito depois a ordem e o desenvolvimento intelectual. Então, essas duas modalidades, além das outras que vão sendo dadas na educação física, ocupam um lugar central, sobretudo nos primeiros anos de vida, que é onde estas modalidades têm o maior impacto com a maior qualidade possível, né?